procurem a paz dessa cidade, desse país corrupto. Faça o bem aqui, nesta terra. Bom dia, graça e paz. A gente está aqui em Jeremias 29 ainda. Lembra o contexto? Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu estou falando aqui na minha série Meu Corpo é Bom, em que eu tenho tentado mostrar que os cristãos muitas vezes eles separam as coisas. O céu aqui e a terra aqui. São coisas distintas, mas são inseparáveis. Corpo e alma são coisas distintas? São, mas são inseparáveis. Um afeta o outro. E aí eu falei sobre Jeremias 29. O povo de Israel foi para a Babilônia e Ananias, um falso profeta, disse: daqui a 2 anos vocês vão voltar. Por conta disso, eles estavam parados. Jeremias envia uma carta e diz assim: edifiquem casas, Jeremias 29, 5. Plantem, casem e procurem a paz da cidade. Procurem a paz da cidade. Rapaz, meu amigo, eu acho que eu comecei falando um pouquinho sobre isso ontem. Qual era a cidade que eles deveriam procurar a prosperidade da cidade? Era a Babilônia. A Babilônia era, em primeiro lugar, o lugar em que estava o algoz de Israel. Aqueles homens que mataram as mães daqueles homens, que mataram os tios, sobrinhos e filhos. Era nesse lugar, lidando com esses babilônicos, que Jeremias diz: procurem a prosperidade dessa cidade. Isso não é fácil. Isso não é fácil. A Babilônia, lá em Apocalipse 18, ela é descrita como o símbolo do mundo. Caiu a grande Babilônia e se tornou a morada de demônios. Ou seja, Jeremias está pedindo, está ordenando em nome de Deus, que os israelitas eles se envolvessem com aquela cidade pagã, idólatra, imoral. Não se submetendo às ideias deles, como por exemplo a gente vê Daniel. Daniel não se corrompeu. Daniel não se corrompeu. Mas façam bem aí. Procurem a prosperidade da cidade. Numa cidade que é símbolo da idolatria total. Tem tudo a ver com o nosso país. O nosso país, ele é corrupto. Ele vai ser destruído, como a Babilônia seria. Jeremias havia dito, olha, depois de 70 anos, a Babilônia vai cair. Então, Jeremias está ordenando que o povo invista numa cidade, construam casas, numa cidade que vai ser destruída. Ou seja, esse aqui é o nosso país. Esse é o lugar que Deus nos colocou. Não adianta tentar fugir. A gente muitas vezes faz isso, porque o país é difícil, as coisas não andam, então nós tentamos fugir. E como? Fugimos como? Indo para o céu. Como os israelitas faziam, ó, eu só estou pensando em ir em Jerusalém, por isso eu não estou fazendo nada aqui, enquanto isso eu estou só esperando. É o que muitos crentes fazem. Estão apenas esperando e não se envolvem com as questões da cidade. Não se envolvem com as questões deste mundo. Quando a Bíblia fala não ame o mundo, já falei para vocês, não ame esse sistema contrário a Deus. Mas a natureza, a política, a ciência, todas essas coisas fazem parte do mundo natural de Deus. E nós devemos amar e devemos fazer o bem a esta cidade podre, idólatra, em que nós estamos, a este país podre e idólatra em que nós estamos. Muitas vezes nós ficamos apenas reclamando, ficamos lá angustiados com o fato de que pagamos impostos abusivos e não volta nada para nós. Não, o que a gente tem que fazer é, o tempo todo, buscar a paz da cidade, como Jeremias diz. É viver a nossa vida neste mundo sabendo que é aqui o nosso trabalho, é a fila para não sei para onde, é o trânsito, 2 horas para ir para o trabalho. Aquilo que for possível, mude, né? Se for, mude de cidade, vem aqui para mim, Guaratinguetá. Já tem você sabe, né? Tem um monte de família várias mesmo que vieram, mudaram aqui para nossa cidade, para participar da igreja. Mas aquilo que não é possível mudar, não fica reclamando, não fica o tempo todo dizendo, ah, meu Deus, isso aqui é uma Babilônia. Não, agradece a Deus e aquilo que for possível lutar para fazer mudança, faça. Seja politicamente, faça. Seja através do voto, através de alguma ajuda na cidade, faça o bem. Quantas vezes nós pensamos assim, eu mesmo já pensei, eu vou ajudar aquilo ali não significa nada, é uma coisa humana, a coisa mais importante é a pregação do Evangelho, e é mesmo, a coisa mais importante é a pregação do Evangelho. Pense, por exemplo, num médico que ele cura alguém, inventa uma cura, descobre uma cura para uma doença. Ele vai, se a pessoa iria viver 50 anos, ganhou mais 20 anos, ela vai viver até os 70. É maravilhoso isso, mas se ela não se converter, é insignificante. Por quê?
ela simplesmente vai para o inferno com 70 anos, antes iria com 50. Então, à luz da eternidade, aquilo ali se torna nada. Mas se nós servimos a Deus, aquele trabalho do doutor que inventou a doença, porque tem gente que inventa a doença, que descobriu a cura, é maravilhoso, porque dará mais 20 anos para que aquele homem ouça o evangelho. Se ele morre antes, como ele pode ouvir o evangelho? Então, tá vendo? Essa deve ser a nossa perspectiva em relação às coisas materiais. Vocês se lembram também que quando Jesus separa os bodes dos cabritos, os bodes das ovelhas, que são os crentes e os ímpios, ele diz assim: você, quando me viu com fome, você me deu de comer. Você foi me visitar quando eu estava preso. Ele cita coisas do dia a dia para mostrar a fé deles. Então a nossa fé, ela tem que se materializar em alguma coisa. Não pode ser uma fé do monastério. Não pode ser uma fé que fica circunscrita ao culto do domingo à noite. A nossa fé, ela tem que estender-se pela cidade. A nossa fé, ela tem que se estender por todos os lados. Então procuremos fazer o bem. Eu não estou falando aqui daquela ideia lá da galera lá que da igreja se torna uma ONG, tá? Só para fazer obra social e não prega o evangelho. Não, de forma alguma. O evangelho é a coisa mais importante, é dele que procedem todas as coisas. Mas o evangelho não é a única coisa, é a mais importante de todas, disparada. Mas há outras coisas da vida. E essas coisas do dia a dia. Então amemos a nossa vida como ela é. Amemos o mundo, e aqui eu falo do mundo natural, tá? Não o mundo que é aquele que a gente deve rejeitar, o sistema contrário a Deus. Amemos este nosso, vou falar, país, o nosso país, a nossa terra. As coisas como elas são, as coisas da natureza, o trabalho, a criação dos filhos, que é uma coisa da natureza também, o nascimento de filhos, o casamento. Façamos o bem e vivamos a vida. Essa é a vida que a gente tem hoje. Essa é a vida, essa é a realidade, com esse governo, com essa política. Faça o bem, tenha esperança. Porque às vezes a gente fica assim, ó, tão focado lá em voltar para Jerusalém, que a gente não tem esperança de construir nada aqui. Ah, para que eu vou construir casa? E a gente tem uma perspectiva muito negativa. Não, eu vou construir casa para quê? Eu vou voltar para Jerusalém? Ah, para que eu vou trabalhar se eu vou para o céu um dia? Mas é do modo como você trabalha aqui hoje que determina o seu lugar lá no céu, onde você vai estar lá, o seu galardão no céu. Então, os israelitas, eles poderiam, ou eles perderam essa perspectiva. Não, tenha uma perspectiva positiva, faça o bem. Veja o seu trabalho com um olhar positivo, tenha o desejo de conquistar coisas, financeiramente falando, de progredir, de sonhar com os seus filhos se casando. Faça isso, essa é a vida. Então não pense que sonhar com a Jerusalém Celestial, que é o que a gente tem que fazer, não pense que viver com os valores da Jerusalém Celestial significa que a gente não se envolve com essa vida, que a gente não tem alegria com essa vida. Não é isso. Isso é escapismo. Vou falar mais disso, acho, aí ao longo da semana. Não adianta fugir da nossa realidade. O que a gente precisa é superá-la e agradecer a Deus. Então, tenha uma perspectiva positiva. Conquiste, vai. Plante, vai plantar, rapaz. Vai casar os seus filhos. Vá fazer o que está ao seu alcance. Viva a vida. É essa vida aí. E viva de maneira transcendente. Viva a vida comum de maneira transcendente. Viva a vida comum de maneira espiritual. É assim. Antigamente, puxa vida, eu lembro, eu estou arrumando um imóvel meu e antes eu já ficava angustiado. Eu estou perdendo tempo aqui com tinta, estou perdendo tempo com não sei o que lá, porque eu não tenho ninguém para fazer por mim isso, né? Tem que ir lá comprar as coisas e tal. E antes eu ficava tão angustiado, falei, não, isso aqui é a vida, rapaz. Pô, tô lá, agora vou pintar o apartamento assim, assado, vou colocar essa tinta aqui, esse piso vou trocar aqui, e tô feliz ali, essa é a vida, é a minha vida. Tô indo lá agora para resolver essas questões. E essa é a vida. E alegremos-nos nela. Não é? Para mim antes era não, só era espiritual quando aí eu pregava, o resto aí tudo era. Mas eu prego uma pouca parte do tempo. Uma boa parte do tempo eu estou fazendo essas outras coisas também. Então, na realidade, boa parte do tempo eu estou estudando, né? Mas então tem esses momentos em que estou fazendo essas coisas aí humanas, naturais. Mas essa é a vida. Eu agora tento olhar isso de maneira espiritual, porque de fato é. Portanto, não faça como os israelitas que estavam tão sonhando com a Jerusalém que esqueceram de viver a única vida possível deles, que era a vida na Babilônia, com todos os defeitos e limitações que tinham. Então faça isso, essa é a sua única vida. É a vida que você tem,
com todos os defeitos, com um país corrupto, complicado, seu trabalho comum, mas viva com um coração alegre. E aí um dia nós estaremos no mundo perfeito, que é a Jerusalém Celestial. Mas estaremos lá justamente por conta do que temos feito aqui. Então o que fazemos aqui tem implicações lá. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Que a graça do Senhor seja conosco, que o Senhor nos capacite a viver essa vida. Dê-nos um coração grato para desfrutarmos dessa vida. Que a bênção do Senhor esteja conosco e que possamos, Pai, seguir a tua ordem. O Senhor ordenou que os israelitas plantassem, casassem, edificassem casas. Que nós possamos viver essa vida, essa é a vida que o Senhor tem para nós. Que nós possamos trabalhar, que nós possamos construir casas, ver os nossos filhos se casando e nos alegrarmos com essa vida comum, mas que pela fé se torna extraordinária. E que hoje possamos ter mais um dia comum, mas que pela fé será extraordinário quando é feito para a glória do Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, gente. Até a próxima.